Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é sábado, não um sábado comum, não um sábado qualquer, mas sábado de aleluia. Um sábado que ele é feito para produzir e reproduzir na gente a voz do Evangelho. Vocês sabem o que e o porquê se trata o Evangelho? O Evangelho trata de arrependimento. Então hoje é o sábado que a gente mais reflete sobre a glória de Deus, sobre o sacrifício da cruz e sobre o que Jesus fez por nós. Então hoje é um dia reflexivo, um dia de reajustar as alinhas, aparar arestas e entender quão grandioso foi o sacrifício de Cristo naquela cruz por mim e por você. Eu acho que, de fato, é o principal sábado do ano. É um sábado de arrependimento. Então, porque o Evangelho de Cristo ele é feito de arrependimento. Quantas vezes a gente leu, inclusive no próprio livro de Atos, que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de arrependimento. Vamos pensar nisso. Ontem eu fiz uma proposta nos stories e eu quero fazer aqui também. Se arrependa de uma única coisa que você fez ou faz e que você acredita que aquilo desagrada o coração de Deus. E quando a gente se arrepende e a gente não faz mais. Entregue isso com sacrifício ao Senhor. Pode ser uma coisa simples, pode ser algo que você não fazia e que agora você vai fazer, como a leitura bíblica, como um tempo de adoração maior, como um tempo de reflexão, ou algo que você realmente queira tirar do seu comportamento, que isso já vinha trazendo uma reflexão dentro de você e que hoje você pense, não, eu vou entregar isso como um sacrifício ao Senhor pro resto da minha vida, porque eu sei que isso vai fazer falta e importar lá na frente. E não duvide, vai fazer falta sim, vai fazer falta não, vai contar ao seu favor e vai importar lá na frente sim. Sempre importa, tudo que a gente se volta para Deus e quer fazer diferente, Deus se importa. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, é o penúltimo dia. Amanhã, no domingo da ressurreição, a gente termina o livro de Atos. Na segunda-feira, a gente começa o livro de Romanos e amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E é muito bom, é muito lindo a gente ver que a gente foi firme e fiel até o fim. Estamos quase no fim. Vamos lá, vamos começar? Atos 27. A viagem de Paulo para Roma. Só para poder contextualizar com os outros dias, ou se alguém não viu os outros dias, a gente poder deixar todo mundo ciente. Paulo era Saulo. Saulo era o perseguidor da igreja e ele um dia se encontra com Jesus no caminho de Damasco. Ele ia matar o povo cristão e então ele tem um encontro com Deus e repentinamente ele ouve a voz de Cristo e ali, de uma hora para outra, em um dia inesperado, ele se converte ao Evangelho. Ele passa 3 dias cego, depois um homem chamado Ananias ora por ele e ele recobra a visão. Dali ele começa a entender e ser conduzido pelo próprio Espírito Santo. A gente precisa entender o que foi derramado e o que está nos conduzindo espiritualmente aqui, e é o próprio Espírito de Deus. Paulo ele era a pessoa apropriada para poder difundir e divulgar o Evangelho por conta do perfil dele. Ele era poliglota, ele sabia se comunicar, independente de como ele perseguia ou não o povo de Deus. Jesus sabia que podia contar com ele, tanto é que fez um encontro com ele
Ele foi um apóstolo que não viu Jesus pessoalmente, mas ele viu, assim como eu e você vimos Jesus e Cristo em espírito. E então ele alcança muitos povos, religiões, nações, culturas, e ali o cristianismo começa a tomar força. E depois que ele fez um grande trabalho pelo mundo, ele decide que é hora de se entregar. É hora dele sair pregando o evangelho às autoridades que iriam prendê-lo, iriam açoitá-lo e por fim matá-lo. E ele tinha consciência disso e os discípulos que o acompanhavam também. Mas ele sabia que existia pessoas que precisavam ouvir a palavra do evangelho e que só seriam convencidos através da própria boca dele. Ele também sabia que ele precisava de morrer por conta da cruz. Todos os homens que antecederam a gente, eles sabiam que o evangelho ele era simplesmente sacrificial. Ele sabia que o evangelho era uma entrega. Hoje, o cristianismo ainda é a religião que mais se morre pessoas no mundo. Aqui no Brasil nós somos muito livres, então a gente não tem essa consciência. Mas fora daqui, o evangelho sim, o cristianismo é a religião que mais mata pessoas no mundo, até hoje. Então, se eu e você temos essa liberdade de cultuar a Deus, de engrandecer o nome de Jesus, a gente precisa ser feliz, alegre, fiel e orar por aqueles que ainda assim sofrem e entregam a sua vida por conta do Evangelho. Então, a gente chega na viagem de Paulo indo para Roma. Atos 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio Adramítio, que estava em partida a alguns lugares da província de Ásia. Saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos do norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, ancoramos em Mirra. Na Lícia, ali o centurião encontrou um navio de Alexandrino, que estava de partido para a Itália, e nele foi embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo nos advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, o dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveriam continuar a navegando, como esperavam alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. A tempestade. Começando a soprar suavemente um vento do sul, pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantavam as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste.
O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos a manobra e ficamos à deriva, passando do sul a uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram na mão todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que encalhasse os barcos na areia de Sirte. Baixaram as velas, deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos as armações do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que Deus acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adríaco, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximos à terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de polpa e faziam preces até que amanhecesse o dia. Tentando escapar ao navio, os marinheiros abaixaram o barco salva-vidas ao mar com pretexto de lançar as âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-te. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigia constante sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram também e comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível, cortando as âncoras, deixando-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela do proa do vento, dirigiam-se para a praia, mas o navio encalhou num bando de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se no fundo e ficou imóvel. A polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-os no mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegariam salvo à terra. Nessa parte da história,
Paulo já tinha sido preso, já tinha passado por alguns julgamentos. Nesses julgamentos ele já tinha contado várias vezes o testemunho dele. Lemos e relemos, né? Várias vezes, vários dias aqui, como Paulo se encontrou com Jesus. E é sempre uma oportunidade de testemunharmos a favor do Evangelho. E ele via aquilo como a grande chance da vida dele, a chance de mostrar e contar ao mundo o que Deus fez. Essa história é contada na primeira pessoa e quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas ele era um médico e ele era discípulo de Paulo, então ele estava aqui junto com Paulo também. Então haviam vários presos para serem julgados em Roma. Então eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Roma. No meio da viagem, Deus dá uma revelação a Paulo através de um anjo vai visitá-lo e ele instrui ao comandante não continuar. Porque se continuasse, o navio ia naufragar. Não era hora e não era momento. Só que eles estavam ancorados num país em que eles acreditavam que se eles ficassem o inverno ali, o navio não resistiria. Então, o piloto, o centurião e os soldados não ouviram Paulo, até porque ele era um preso, né? Como é que se escuta um preso? Para que se escuta um preso? E o navio continuou. Havia 276, foi isso que eu li? 276 pessoas no navio. E um anjo visitou Paulo um dia e disse: não é hora de sair. E eles saíram. E ali começou um grande desafio. O mar estava agitado, veio uma tempestade, eles não viam dia nem a noite. E agora vocês imaginam o cansaço deles tentando controlar um navio no meio do mar, no meio de uma tempestade. Então passou um dia, 2 dias, 3 dias, passaram 4 dias, 5 dias, 6, 7 e foram jogando algumas coisas ao mar para poder aliviar o peso. 8 dias, 9, 10, 11 dias sem comer e sem beber. Quando chegou no 14º dia, Paulo foi ter com o centurião e foi ter com soldados e ele disse: vamos todos comer. Vamos comer porque estamos todos fracos e a gente vai precisar se salvar. Esse navio, um anjo me disse, esse navio vai se partir. É engraçado que as pessoas podem até não acreditar no evangelho. Elas podem até não saber como conduzir. Mas quando há uma palavra de revelação, até para quem é ateu, quando ele vê quem é de fato uma autoridade, eles obedecem. Sabe quando o ateu obedece a irmã do coque? Porque ele sabe que pode ser que aconteça. Vai que ela tá vendo que eu não tô. Ali naquele barco todo mundo sabia quem era Paulo. Tanto é que Paulo tinha acesso ao piloto, Paulo tinha acesso ao centurião, Paulo tinha acesso aos soldados. Então ele não era um preso comum, ele era um preso extraordinário. Ele partiu o pão, ele deu graças e ele conduziu o momento de refeição de todos. Vocês se lembram quando a gente lê o livro de João? Como Jesus fazia? Ele fazia exatamente isso. Paulo não estava lá. Paulo não andou com Jesus. Paulo não viu Jesus fazendo isso. Mas Paulo era cristão. E o cristão segue os passos de Cristo. O cristão, quando ele parte o pão, ele dá graças. Ele chama o pão da presença, que é Jesus. Ele traz o espírito da paz. A comida para quem serve a Cristo e se entrega a Cristo, ela serve para alimentar o corpo, a alma e o espírito. Quando você não convida Jesus para participar da tua alimentação, você abastece apenas o seu corpo. E talvez você maltrata o seu corpo. Agora, quando você de fato parte o pão e convida o pão da presença para estar com você à mesa,
Pode ser inclusive para comer uma sobremesa bem gostosa. Jesus, eu te convido para estar aqui comigo, para sentir esse prazer que eu vou sentir. Sorvete de creme com calda. Um biscoitinho por cima. Eu e Jesus. Pode vir, Jesus. Que o pão da presença esteja aqui. Pode ser numa sopa quentinha. Mas sempre tem que convidar o pão da presença para estar conosco na mesa. Você pode comer com sua família ou você pode comer sozinho. Mas não se esqueça de atrair a presença de Deus para perto de você. E para perto de quem esteja perto de você. A gente não pode se esquecer que a responsabilidade de mostrar para as pessoas à nossa volta o quanto o evangelho é irresistível, é minha e é sua. O quanto Cristo faz a diferença na vida de alguém é minha e é sua. Olha, quando ela está na mesa, a gente tem que falar amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse almoço, eu te agradeço especialmente por quem comprou, eu te agradeço por quem fez, que ele alimente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Então ali na mesa você agradece a quem fez, você agradece a quem comprou. E você chama o pão da presença para compartilhar o pão com todo mundo que estiver por perto. Então Paulo deu graças, todo mundo comeu, eram 276 pessoas. Porque eles sabiam que eles ainda iam ter que nadar até a costa. E no outro dia, de manhã, o navio bateu numa parte de areia e ancorou. Então eles queriam matar os presos, só que Centurião já sabia quem era Paulo. Centurião já tinha vivido uma história com Paulo. O centurião era o responsável por conduzir Paulo. Então, quantas vezes o centurião ouviu o testemunho de Paulo? Centurião ouviu tanto testemunho de Paulo porque ele estava conduzindo, né? Ele era o soldado, no caso, responsável por conduzir Paulo até Roma. Então, ele ouviu quantas vezes o testemunho de Paulo? E testemunho, já falei para vocês, é irresistível. Ele já tinha sido convencido e convertido, mas ele tinha que cumprir a missão dele, que era conduzir Paulo. E então, por amor a Paulo, ele não deixa que os outros soldados matem os outros presos que iriam ter que se apresentar a Roma. E eles tomam uma decisão. Quem sabia nadar pula antes e quem não sabe nadar pega numa beirinha do barco e tenta chegar lá do outro lado. E Paulo dá uma palavra para todo mundo de ânimo. Olha, o navio vai se partir, mas ninguém morre. Chega numa hora de um desespero desse, em quem você acredita? A gente tem que acreditar em alguém que está vendo algo sobrenatural. E nesse caso, podia ter o comandante, o piloto, o centurião e os soldados. Mas nesse caso, a autoridade dentro daquele navio era um homem de Deus. Porque todas as vezes em que houver um homem ou uma mulher de Deus em um lugar, ele pode ser o menor ali dentro, que ainda assim ele é a autoridade do lugar. Ele pode ser a pessoa mais simples daquele lugar. Mas se tiver a presença de Deus, ela confunde as circunstâncias e ela faz com que o homem mais simples seja de fato o mais importante de um lugar. Primeiro Paulo fala, não sai daqui, vai naufragar. Depois ele avisa da tempestade, não obedeceram. E por fim aí eles obedecem, ele fala, vamos comer, 14 dias sem comer. O barco vai partir, eles estavam com medo da morte, eles estavam com medo de se perder no meio do mar, eles estavam com medo. De pronto, acabou a vida de todo mundo. E chega uma hora em que a sua vida importa. Chega uma hora em que você pensa, ai meu Deus, eu vou ter que ouvir ele, eu vou ter que ouvir o menor,
Eu vou ter que ouvir e dar relevância ao preso. Inclusive esse preso que está sendo preso porque ele diz que escuta um tal do Espírito Santo. Ele é um seguidor de um tal de Jesus. Então eu vou ter que dar relevância para ele. Então, de preso ele passa a ser comandante. Todos partem o pão, assim como Jesus partia. E ele dá graça ao pão na frente de todo mundo. E aquele pão alimenta o corpo, a alma, o espírito, traz paz e faz com que eles tenham a melhor decisão da vida deles, que é de fato nadar até a costa. Eles vão chegar à Ilha de Malta, mas isso é só amanhã. E ninguém vai morrer. Até quem não sabe nadar vai conseguir chegar. Porque quando Deus dá uma palavra, Poliana, como é esse negócio de revelação? Primeiro que toda a revelação que a gente precisava já está aqui na palavra. Se eu e você conhecemos as escrituras, a gente já sabe toda a revelação. Toda. Mas, se o Espírito Santo quiser conduzir alguma outra revelação específica na sua vida, ele vai dar um jeito de que essa notícia chegue até o seu coração. Então, Paulo tinha a revelação do que iria acontecer. E aí, todos aqueles homens são obrigados a obedecer à voz de autoridade que tinha em Paulo. O navio se parte ao meio. E então a gente termina ele entregando uma palavra. Não se preocupe que todos chegarão salvos à terra. Uma palavra de esperança em meio ao caos. Quando tem um caos, quando está tudo morto, quem é que traz a palavra de esperança? Aquele que acredita naquele que ressuscitou no terceiro dia. Hoje é sábado, sábado de aleluia. Era um sábado em que as pessoas estavam sem acreditar. Apesar de que Jesus já tinha falado 1 milhão de vezes que ele passaria 3 dias morto e no domingo ressuscitaria. Apesar de que Isaías, o profeta Isaías, ele já tinha trazido toda a revelação de quem era Cristo, a personalidade de Cristo, como Cristo agiria e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Nada para os judeus era novidade. Nada. Eles sabiam que isso iria acontecer. Eles tinham a certeza que isso iria acontecer. Mas na hora que eles veem tanta dor, tanta miséria, na hora que eles veem tudo que fizeram com Cristo, a esperança da vida morreu na sexta-feira. E aí, quando a tua esperança morre, em quem você acredita? A palavra não conta sobre ninguém que tinha esperança ainda no sábado. Ninguém. Não diz. E tal pessoa tinha esperança. A esperança se foi junto com a morte de Cristo. Mas a história não termina aqui. E a gente sabe qual é a última página disso tudo. Porque no meio da história, assim que termina o sábado, logo no domingo de manhã, ele ressuscita. Ele reaparece. Primeiro ele reaparece a Maria. Maria Madalena. Aquela que tinha sido uma prostituta. Mas ele veio para confundir os sábios, não é? Uma mulher que já tinha sido tão impura, foi tão transformada, a identidade dela foi tão transformada, que ela foi a primeira a ver a glória de Deus. Às vezes a gente julga tanto as pessoas pelo que elas fizeram ou pelo que elas são, e a gente não sabe como funciona o coração delas em Deus. Deus pode pegar alguém extremamente impuro e derramar sobre eles o coração
de antes da queda do homem no jardim do Éden, que era um coração puro e limpo na presença dele. Então Jesus aparece a Maria e Maria vai anunciar Maria Madalena. Aquela prostituta, aquela que ninguém ouviria. E todo mundo começa a se atentar. Ela andava com ele, ela se tornou alguém diferente. Então vamos dar relevância a ela. E então ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele reinou aqui. Ele nos instruiu. Ele subiu para o Pai. E ele nos deu uma instrução. O Espírito Santo fica com vocês e eu vou voltar. Em breve eu vou voltar. E assim termina a história do amor de Deus pela humanidade, que em breve ele voltaria. E o meu espírito, o seu espírito precisa de estar alinhado exatamente com a última página desse capítulo, desse livro, que em breve ele voltará. E Paulo, quando contava as histórias aqui, ele era o testemunho vivo de que Cristo em breve voltaria. E então as coisas aconteciam conduzidas debaixo da orientação de Paulo. E dali as pessoas já começavam a ser convencidas de que alguma coisa estava fazendo sentido naquilo que Paulo contava. Porque eles não tinham direção, mas Paulo tinha. O menor daquele lugar, preso, tinha direção que nem o comandante tinha. E é isso que Deus faz, porque quando a gente está do lado da verdade, quando a gente está do lado daquele que é ressurreto, do lado daquele que morreu, que no sábado permaneceu no mundo dos mortos, mas que no domingo acordou para sempre, ressuscitou. Nós somos sim a autoridade do lugar. Então hoje o Espírito de Deus quer te contar que o evangelho da salvação da tua alma, ele é feito de evangelho de arrependimento. Eu comecei essa mensagem hoje falando e trazendo uma reflexão sobre um único arrependimento. Faz o sacrifício de Jesus valer a pena. E hoje entregue no altar do Senhor um único arrependimento da tua vida. Um comportamento, um pensamento que você sempre tem, alguma coisa. Não é possível que você não tenha nada para entregar no altar do Senhor. O controle da sua vida, o domínio, a tua falta de oração. Pegue esse único comportamento e mude para sempre. Isso vai provar para você mesmo que agora você é pertencente ao reino dos céus. Porque seu evangelho é feito de arrependimento. E você era uma pessoa que não orava de jeito nenhum. E a partir de hoje, para o resto da sua vida, você vai orar 5 minutos por dia, como uma prova de amor à existência de Cristo. Você mostra para o céu, para a terra e para o inferno de que de fato você se arrependeu e entendeu qual é a mensagem da cruz. Se até ontem você passava 24 horas sem escutar um louvor, e todos os dias da sua vida, o teu arrependimento é sempre colocar um louvor por dia, até o dia que Cristo te chamar. Você está mostrando para o céu, para o inferno, para você, para a terra e para todo mundo. Principalmente para você, que você vive o evangelho que Cristo propôs, que é o evangelho de arrependimento. Se você tinha péssima mania de falar mal de todo mundo, e hoje você vai se comportar e não vai falar mal de ninguém nunca mais. Você está mostrando sim para a cruz que você está arrependido. Então existe sempre algo para a gente mudar. Eu estou refletindo sobre algo que eu vou mudar, um único comportamento. O ano de 2021 foi o ano em que mudei o comportamento X, porque o Novo Testamento é isso. Bem na Páscoa, no sábado de Aleluia, no sábado em que parecia tudo morto, ali
Foi a minha decisão para que no domingo, assim como Cristo ressuscitou, eu ressuscitasse também como uma nova criatura. Abandonei o pecado X para viver uma nova vida, uma nova aliança e ser pertencente a Cristo, porque a minha única intenção com tudo isso é estar no dia das bodas do Cordeiro e eu ser a noiva. Essa é a intenção com abandonar um único pecado. Daqui 1, 2, 3 meses eu quero que vocês me contem um testemunho do que esse dia representou na vida de vocês, no cristianismo de vocês e o que vocês foram levados a abandonar. Uma única coisa, um único comportamento, uma única. Eu sou batizada em línguas e eu não oro em línguas todos os dias. Quem é batizado em línguas e não ora em línguas todos os dias é porque essa pessoa quer o controle da vida dela. Porque quando você ora em línguas, e a gente vai falar bastante disso no livro de Romanos, e você não ora, não quer dizer quando você ora em línguas, o controle é do Espírito Santo. Então, quando você não ora em línguas, o controle é seu. Então, às vezes, a pessoa é batizada em línguas e não ora em línguas todos os dias. Sabe por quê? Porque ela ainda assim quer o controle da vida dela. Orar em uma língua estranha que você não sabe nem o que o Espírito Santo está orando por você, vai que é contra o desejo do seu coração. Vai que dá tudo errado, né? Vai que o próprio Deus sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Ah, não. Deixa eu ter o controle e eu orar aqui. Porque depois eu não vou poder nem reclamar com Deus. Porque se eu reclamo com Deus, eu mesmo orei com a minha boca aquilo que aconteceu. Mas o que a gente não sabe, não entende, que o que aconteceu é porque era melhor pra gente. Alguma coisa, sempre tem alguma coisa para ajustar. Hoje é dia de ajuste. Hoje é dia de reflexão. E eu tenho certeza que tem algo para poder ser acrescentado no teu evangelho, através do arrependimento. Feche os teus olhos. Sabe por quê? Porque Deus quer te colocar como autoridade. Assim como Paulo era a autoridade daquele navio, o Espírito de Deus quer trazer autoridade para a sua vida exatamente onde você está. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque de um modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. Nos conduza, Pai, em nome de Jesus, ao arrependimento que o Senhor nos propôs. Que o novo testemunho do Novo Testamento seja vida em nós. Hoje nós vamos abandonar um comportamento que desagrada o coração de Deus, que a gente tem certeza disso. O único comportamento que talvez pode ser pouco pra gente, mas a gente sabe que todo comportamento terreno abandonado em prol de algo para Deus é sim um momento de louvor, graça e adoração. Que esse abandono suba como aroma suave às tuas narinas, em sacrifício vivo, puro, santo e agradável no teu altar. Que o nosso arrependimento do nosso eu seja recebido no céu em festa. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Eu tenho certeza que assim como Deus tem me conduzido a tantos momentos lindos aqui com vocês, como Ele tem transformado o meu interior de dentro para fora, nós ainda contaremos testemunhos desse ano, ainda esse ano, sobre esse arrependimento que a gente se propôs hoje, eu e vocês. Eu já tenho o meu no meu coração, coloca o seu no seu coração e daqui a um tempo a gente vai conversar sobre ele. E hoje tem que ser marcado como um dia diferente na nossa vida. Afinal de contas, esse é o dia que marca o cristão. Então se marque com algo diferente. Provoque em você e no seu corpo um momento diferente nesse período.
Hoje você planeja o seu arrependimento e amanhã você começa a executar ele. Em nome de Jesus. Um beijo. Fica com Deus e eu tenho certeza que amanhã eu encontro nesse devocional uma nova criatura. Alguém com uma coisa a menos a ser apresentada no trono de Deus no dia do julgamento final. Eu vou ficar muito feliz de ter sido parte disso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.